porteiro dá últimos 1.200 para a moradora rica que o humilhou. Imagina ser humilhado na portaria do seu trabalho por fazer seu serviço com honra e dignidade, e semanas depois ter a chance de se vingar da pessoa que te destroçou, mas escolher a bondade. Esta história aconteceu em um dos condomínios mais luxuosos de São Paulo e vai te fazer acreditar que caráter verdadeiro brilha mais forte que qualquer diamante. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora é sobre como a dignidade não se mede por profissão e como o orgulho pode ser a maior prisão que alguém constrói para si mesmo. O interfone tocou às 6h15 da manhã. Rafael Santos apertou o botão com a mesma cortesia de sempre. Bom dia, portaria do edifício Imperium. Rafael falando. A voz do outro lado era impaciente. A entrega de supermercado para o 1502. Libera aí. Claro, senhor. Pode subir. Rafael anotou tudo no livro de registros. Nome do entregador, horário, apartamento. Tudo certinho, como sempre fazia. Ele tinha 42 anos e trabalhava como porteiro há 18. Conhecia cada morador, cada hábito, cada rotina. Sabia quem gostava de conversar, quem preferia silêncio, quem precisava de ajuda com as compras, quem nunca olhava na cara. O edifício Imperium era um dos mais caros da região dos Jardins. 20 andares, 4 apartamentos por andar, cada um valendo mais de 3 milhões de reais. Rafael morava a 2 horas dali, em Itaquera, num apartamento pequeno com a mãe, Dona Lourdes, que tinha diabetes e pressão alta. Ele acordava às 4 da manhã todos os dias, 2 ônibus e 1 metrô. Chegava às 6 em ponto, impecável no uniforme azul marinho. Sapato sempre engraxado, cabelo penteado, barba feita. Seu Rafael, o senhor é o porteiro mais elegante que eu já vi. Dona Marta do 702 sempre dizia. O senhor trata esse trabalho como se fosse presidente da República. Ele sorria. Dona Marta, todo trabalho merece ser feito com excelência. Não importa se é porteiro ou presidente. E ele acreditava nisso. Cada pacote que recebia, cada correspondência que separava, cada porta que abria, ele fazia com atenção e cuidado. Para ele, não era só um emprego. Era sua identidade, seu orgulho, sua forma de mostrar ao mundo que um homem honesto vale mais que 1000 homens ricos sem caráter. Rafael, café, meu filho. Seu Antônio, o outro porteiro do turno da tarde, sempre deixava um café quentinho para ele. Obrigado, seu Antônio. Como está a família? Tudo bem, graças a Deus. E Dona Lourdes? Firme, forte. Ontem ela fez aquele bolo de fubá que o senhor gosta. Guardei um pedaço para o senhor. Rapaz, você vai me matar de gula. Os dois riam. Era uma amizade de anos, construída em turnos compartilhados, em histórias trocadas, em respeito mútuo. Às 7 horas o movimento aumentava. Moradores descendo para trabalhar, crianças indo para a escola, empregadas chegando. Rafael cumprimentava todos. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Dona Clarice. Bom dia, seu Jorge. Alguns respondiam. Outros passavam como se ele fosse invisível, mas Rafael não se importava. Ele não fazia por reconhecimento, fazia porque era certo. Então, numa quinta-feira de agosto, ela chegou. Isabela Martins Albuquerque, 34 anos, cabelos castanhos lisos que caíam perfeitamente sobre os ombros, olhos cor-de-mel que pareciam julgar tudo e todos, roupas de grife que custavam mais que o salário anual de Rafael. Ela tinha comprado o apartamento 1801, cobertura duplex, 3 meses atrás. Pagou à vista, 7,5 milhões. Desde o primeiro dia, Rafael percebeu que ela era diferente. Não diferente no bom sentido. Diferente no sentido de que ela olhava para ele como se olhasse para um inseto. Nunca respondia o bom dia. Nunca agradecia quando ele segurava a porta. Nunca o tratava como ser humano. Isabela era diretora de marketing de uma multinacional. Viajava constantemente, sempre impecável, sempre falando ao telefone em inglês, sempre irritada com algo.
Rafael ouvia as conversas quando ela passava pela portaria. Não, Mark, eu disse que precisamos aumentar 15%, não 10%. Se não conseguir entregar, eu coloco outra pessoa que consiga. Eu não aceito mediocridade. Bom dia, dona Isabela. Rafael tentava todos os dias. Ela passava direto como se ele não existisse, mas Rafael insistia. Fazia parte do trabalho dele ser cordial, ser profissional, mesmo quando não era recíproco. Numa manhã de setembro, Rafael estava organizando as correspondências quando Isabela desceu com 6 malas. Ela estava ao telefone, como sempre. Preciso de um táxi agora, ela disse para ele, sem olhar nos olhos. Por favor, senhora. Faltou o por favor. Ela bufou. Por favor, então. Rafael ligou para o táxi. 5 minutos, dona Isabela. Ela não respondeu. Quando o táxi chegou, Rafael foi ajudar com as malas. Eram pesadas, cada uma devia ter mais de 20 quilos. Ele carregou todas até o carro, suando, sentindo a dor nas costas que vinha da hérnia de disco que ele não tinha dinheiro para operar. Boa viagem, dona Isabela, ele disse quando terminou. Ela entrou no táxi sem uma palavra. Nem obrigada, nem tchau, nada. Seu Antônio, que tinha visto tudo, balançou a cabeça. Rafael, como você aguenta? Faz parte, seu Antônio. Cada um carrega suas dores. Talvez ela carregue as dela também. Você é bom demais, rapaz. Bom demais para esse mundo. Mas o pior ainda estava por vir. Foi numa terça-feira, 15 de outubro. Rafael nunca esqueceria essa data. Era meio-dia, seu horário de almoço. Ele tinha trazido marmita de casa, arroz, feijão, um pedaço de frango que Dona Lourdes tinha feito. Ele estava sentado na salinha dos funcionários, comendo, quando ouviu o barulho. Um estrondo, vidro quebrando, gritaria. Rafael largou a marmita e correu para o hall. Lá estava Isabela, de pé ao lado de uma mesinha de centro que tinha acabado de tombar. O vaso de cristal que ficava em cima estava em 1000 pedaços no chão de mármore, e ela estava gritando com a diarista do prédio, Dona Josefa. Como você pode ser tão burda, tão incompetente? Isabela berrava. Eu pedi para você limpar essa mesa com cuidado e você derrubou o vaso. Você tem ideia de quanto isso custava? Dona Josefa, uma senhora de 60 anos que trabalhava ali há 10, estava tremendo. Desculpa, dona Isabela. Eu só estava limpando e esbarrei sem querer. Eu não vi quê. Não me interessam suas desculpas patéticas. Isabela interrompeu. Gente como você não deveria trabalhar em lugar nenhum. Não tem capacidade, não tem educação. Rafael se aproximou. Com licença, dona Isabela, foi um acidente. Dona Josefa é uma ótima profissional. Ela... Isabela virou para ele, os olhos em chamas. E quem perguntou sua opinião, porteiro? Fica no seu lugar e cuida da sua vida. O hall estava cheio de gente agora, moradores que tinham ouvido o barulho, outros funcionários, todos olhando. Rafael sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Dona Isabela, com todo respeito, eu só estou tentando. Respeito? Ela deu uma risada cruel. Você quer falar de respeito? Um porteiro que ganha um salário miserável, que provavelmente mal terminou o ensino médio, quer me dar lição de moral? O silêncio foi absoluto. Todo mundo parado, olhando. Rafael sentiu cada par de olhos sobre ele. Dona Isabela, por favor. Ele tentou mais uma vez. Não vamos transformar isso em... Sabe o que você é? Ela o interrompeu, a voz alta, clara, cruel. Você é nada. Um nada que abre porta, um nada que carrega mala. Você não tem ambição, não tem futuro. Vai morrer como porteiro, exatamente como nasceu. Pobre, invisível, irrelevante. Ela apontou para ele com desdém. Gente como você existe para servir gente como eu. E se não gosta, vai procurar outro emprego. Se é que alguém te contrata. Porque, sinceramente, até para porteiro você é medíocre. Ela virou para Dona Josefa. E você vai pagar esse vaso. Vou descontar do seu salário pelos próximos 6 meses. E se reclamar, eu te demito. Isabela pegou a bolsa e saiu, os saltos ecoando no mármore, deixando um silêncio constrangedor para trás. Rafael ficou ali parado, o rosto quente de humilhação, as mãos tremendo. Dona Josefa estava chorando baixinho.
Rafael, meu filho, não liga para ela. Dona Marta, do 702, se aproximou. Ela é uma mulher amarga, sem coração. Tá tudo bem, Dona Marta. Rafael forçou um sorriso. Vou limpar esse vidro. Mas não estava tudo bem. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa às 8 da noite, Dona Lourdes percebeu imediatamente. Filho, o que aconteceu? Nada, mãe. Só um dia difícil. Rafael, eu te conheço desde que você nasceu. O que foi? E Rafael contou. Contou tudo. As palavras, a humilhação, os olhares de pena dos outros moradores. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Dona Lourdes segurou o rosto do filho com as duas mãos. Escuta aqui, Rafael Santos. Você é o homem mais digno que eu conheço. Seu pai, Deus o tenha, te ensinou que trabalho honesto não tem vergonha. Você acorda às 4 da manhã todos os dias. Você cuida de mim. Você paga todas as contas dessa casa sozinho. Você nunca fez nada desonesto na vida. E ela apertou o rosto dele. Essa mulher que te humilhou, ela pode ter dinheiro, mas não tem o que você tem: caráter. E no final, filho, caráter é tudo que importa. Rafael abraçou a mãe e chorou. Chorou pela humilhação. Chorou pelo cansaço. Chorou por todos os anos sendo invisível, sendo ignorado, sendo tratado como menos que humano. Mas quando secou as lágrimas, ele fez uma promessa para si mesmo. Não vou deixar isso me destruir. Não vou deixar ela tirar minha dignidade. Porque dignidade não é algo que outros dão. É algo que a gente constrói. 3 semanas se passaram. Rafael continuou seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Isabela continuou passando por ele como se ele fosse um fantasma. Mas algo tinha mudado. Outros moradores começaram a ser mais gentis com Rafael. Dona Marta sempre parava para conversar. Dr. Paulo do 1205 começou a cumprimentá-lo pelo nome. Seu Jorge, do 903, trouxe um bolo para ele comer no intervalo. Rafael, a gente viu o que aconteceu com aquela mulher, seu Jorge disse. E a gente quer que você saiba que a gente te respeita. Você é o coração desse prédio. Muito obrigado, seu Jorge. Isso significa muito. Porque Rafael não sabia, mas os moradores tinham feito uma reunião. Tinham mandado uma carta para a administradora do condomínio elogiando o trabalho dele. Tinham até feito uma vaquinha e juntado R$ 1.200 de gratificação para ele. Seu Rafael, seu Antônio, entregou o envelope uma semana depois. Os moradores pediram para te dar isso. É um reconhecimento pelo seu trabalho. Rafael abriu o envelope e viu o dinheiro. Seus olhos encheram de lágrimas. Seu Antônio, isso é. É o reconhecimento que você merece, rapaz. Pode usar como quiser. Rafael guardou o dinheiro com cuidado. Ele sabia exatamente o que ia fazer com aquilo. Ia pagar o aluguel que estava 3 meses atrasado. O proprietário tinha sido paciente, mas já estava ameaçando despejo. Com aquele dinheiro, ele conseguiria acertar as contas e respirar aliviado por um tempo. Finalmente ele ia poder dormir em paz sem o medo de colocar a mãe na rua. Mas então, numa sexta-feira à noite, às 10h30, algo aconteceu que mudaria tudo. Rafael estava no final do turno, organizando os últimos registros do dia, quando ouviu o barulho de um carro parando. Ele olhou pela porta de vidro e viu um Uber. De dentro saiu Isabela. Ela estava diferente. Vestido de gala vermelho, cabelo solto em ondas perfeitas, maquiagem impecável. Tinha ido a algum evento corporativo, provavelmente. Boa noite, dona Isabela. Rafael disse quando ela passou pela porta que ele segurou aberta. Ela mal acenou, já com o celular na mão, digitando alguma mensagem. Rafael voltou para o balcão. O Uber foi embora. E então, das sombras ao lado do prédio, um homem apareceu. Ele era magro, alto, usava um capuz preto e tinha algo na mão. Rafael viu pelo vidro e seu sangue gelou. Era uma arma. Isabela, a voz dele gritou. Ela se virou confusa e então viu. O assaltante estava a 3 metros dela, a arma apontada. Bolsa celular, joias agora, o homem gritou, a voz desesperada, nervosa. Isabela congelou, os olhos arregalados de terror. Por favor,
Ela sussurrou. Por favor, não me machuca. Eu disse agora. O assaltante avançou. Rafael não pensou, apenas agiu. Ele saiu correndo da portaria. Ei, ele gritou. Ei, deixa ela em paz. O assaltante virou a arma para Rafael. Volta para dentro, seu idiota. Isso não é com você. Rafael levantou as mãos, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Calma, ele disse, a voz tremendo, mas firme. Calma, você não precisa fazer isso. Cala a boca, o homem gritou. Você não sabe nada. Você não sabe o que eu preciso. Eu sei, Rafael disse, dando um passo à frente. Eu sei porque eu já passei fome, já passei necessidade. Eu entendo. O assaltante hesitou, a arma ainda apontada. Então me entende que eu vou levar o que eu vim buscar. Pode levar, Rafael disse, mas não dela, de mim. O quê? O assaltante piscou confuso. Rafael lentamente baixou a mão e tirou a carteira do bolso. Eu tenho dinheiro aqui, R$ 1.200. É seu. Só deixa ela ir. 1.200? O homem repetiu, a voz ainda tensa, mas com um toque de interesse. Mostra. Rafael abriu a carteira e tirou o envelope. O dinheiro da gratificação, o dinheiro do aluguel, o dinheiro que ia salvar ele e Dona Lourdes do despejo. Ele estendeu o envelope. Tá aqui, pode pegar, só vai embora e deixa a gente em paz. O assaltante avançou rapidamente, arrancou o envelope da mão de Rafael, abriu, conferiu. Olhou para Rafael com desconfiança. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Por ela? Ela nem deve saber seu nome. Eu sei o nome dela, Rafael disse simplesmente, e eu não vou deixar ninguém se machucar no meu turno. O assaltante olhou para Isabela, que estava encostada na parede, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou para Rafael. Olhou para o dinheiro. Você é louco, cara, ele disse. Louco ou muito burro? E saiu correndo, desaparecendo na escuridão da rua. Rafael ficou ali parado, as pernas tremendo tanto que ele achou que ia cair. Isabela deslizou pela parede até sentar no chão, soluçando. Rafael se aproximou devagar. Dona Isabela, a senhora está bem? Está machucada? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Rafael se agachou ao lado dela. Respira, ele disse suavemente. Já passou. Você está segura agora. Ele tinha uma arma. Ela conseguiu dizer entre soluços. Ele ia me matar. Rafael, você podia ter morrido. Mas não morri, ele disse, tentando soar calmo apesar de estar tremendo também. E você também não. É o que importa. Você deu seu dinheiro? Ela olhou para ele, os olhos vermelhos. Eu vi. Você deu todo o seu dinheiro por mim. Era só dinheiro. Rafael mentiu, tentando minimizar. Não era só dinheiro, ela disse, a voz ficando mais forte. Eu ouvi você conversando com o outro porteiro semana passada. Você está com aluguel atrasado. Aquele dinheiro era para pagar, não era? Rafael não respondeu. Não precisava. Ela viu a resposta no rosto dele. Meu Deus, ela sussurrou. Por quê? Por que você fez isso? Depois de tudo que eu te fiz. Como você consegue? Rafael se sentou no chão ao lado dela, cansado demais para ficar de pé. Por quê? Ele disse, a voz baixa. Porque quando eu vi aquele homem apontando a arma para você, tudo que eu consegui pensar foi: ela é uma pessoa, ela é filha de alguém, e eu não vou deixar ela se machucar se eu puder evitar. Não importa o que ela me fez. Isabela começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era choro de arrependimento, de vergonha, de reconhecimento. Eu te chamei de nada, ela disse. Eu disse que você ia morrer como nasceu. Pobre, invisível, irrelevante. E você acabou de salvar minha vida. Deu tudo que você tinha para me salvar. Ela cobriu o rosto com as mãos. Como eu posso ser tão horrível? Como? Dona Isabela, Rafael começou. Não, ela interrompeu, olhando para ele com intensidade. Não me chama de dona. Não me trata com respeito. Eu não mereço. Você merecia todo o respeito do mundo. E eu te dei humilhação. E hoje você me deu sua proteção, seu dinheiro, possivelmente sua vida. Rafael respirou fundo.
Eu não fiz isso esperando gratidão ou desculpas. Fiz porque era certo. Mas já que a gente está aqui, ele olhou para ela. Sim, você foi cruel comigo. Sim, me machucou profundamente. Mas carregar a raiva só ia me machucar mais. Então eu escolhi deixar ir. Você é um homem melhor do que qualquer um que eu já conheci, ela disse, limpando as lágrimas. E eu sou uma mulher pior do que eu pensava que era. Mas eu quero mudar. Rafael, eu juro para você, eu vou mudar. Palavras são fáceis, Rafael disse gentilmente. Ações são o que importa. Então me dá a chance de provar com ações, ela insistiu. Por favor, me dá a chance de mostrar que eu posso ser melhor. Uma chance de compensar tudo. Rafael olhou para ela por um longo momento. Então acenou com a cabeça. Tá bem, uma chance. Ela soltou um suspiro de alívio. Obrigada. E Rafael? Sim, obrigada por salvar minha vida. Literalmente. Rafael deu um pequeno sorriso. Disponha. Eles ficaram ali sentados na calçada por mais alguns minutos até Isabela parar de tremer. Então, Rafael a ajudou a se levantar. Vem, vou te acompanhar até o elevador. A gente precisa registrar um boletim de ocorrência também. Não, ela disse rapidamente. Não quero polícia. Não quero que isso vire notícia. Por favor. Dona Isabela foi assalto à mão armada. Você precisa. Eu sei o que eu preciso. Ela o interrompeu. E agora eu preciso de silêncio. Preciso processar tudo isso. Por favor, Rafael, não conta para ninguém. Ele hesitou, mas acabou concordando. Tá bem, como você quiser. Quando chegaram ao elevador, Isabela segurou o braço dele. Amanhã de manhã, ela disse. A gente conversa amanhã. Tem muita coisa que eu preciso te dizer. Muita coisa que eu preciso fazer. Tá bem, Rafael concordou. Ela entrou no elevador. Mas antes das portas fecharem, ela disse uma última coisa. Você salvou minha vida hoje, Rafael. E de alguma forma eu vou passar o resto da minha vida tentando merecer isso. As portas se fecharam. Rafael voltou para a portaria, as pernas ainda bambas, sentou na cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. O que ele tinha acabado de fazer? Tinha dado todo o dinheiro do aluguel. Em 3 dias o proprietário ia bater na porta, e ele não tinha como pagar. Dona Lourdes ia ficar sabendo, iam perder o apartamento. Mas quando ele fechou os olhos, tudo que via era aquela arma apontada para Isabela. E ele sabia, mesmo com todas as consequências, mesmo com todo o medo do que ia acontecer, ele não se arrependia. Porque algumas coisas valem mais que dinheiro. E a vida de uma pessoa, mesmo uma pessoa que tinha sido cruel com você, era uma delas. Na manhã seguinte, sábado, Rafael estava no turno quando Isabela desceu. Era 7 da manhã. Ela estava diferente de novo, sem maquiagem, cabelo preso em rabo de cavalo simples, moletom e calça jeans. Nos braços, uma caixa. Rafael, ela chamou. Ele se aproximou. Bom dia, dona Isabela. Ela fez uma careta com o dona, mas não corrigiu. Abriu a caixa. Dentro tinha envelopes. Muitos envelopes. Isso é, ela começou, a voz embargada. Isso é 5.000 reais. Suficiente para você pagar seu aluguel atrasado e ainda ter uma reserva. Rafael sentiu o mundo girar. Dona Isabela, eu não posso aceitar isso. Não é caridade. Não é caridade, ela disse firmemente. É uma dívida. Você deu 1.200 reais ontem para salvar minha vida. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Por favor, Rafael, me deixa fazer isso. Ele olhou para o dinheiro. Pensou na dona Lourdes, no aluguel atrasado, na ameaça de despejo e então pensou na dignidade, no orgulho. Dona Isabela, ele disse devagar, eu vou aceitar os 1.200, porque você tem razão. Foi o que eu perdi ontem. Mas os outros 3.800, não. Isso seria caridade. E eu não aceito caridade. Rafael, ela começou a protestar. Isabela, ele a interrompeu. E foi a primeira vez que ele a chamou pelo nome sem o dona. Se você quer realmente me agradecer, se você quer realmente mudar, então muda. Trata as pessoas bem. Trata os funcionários com respeito.
Doa esse dinheiro extra para uma instituição de caridade. Faz diferença no mundo. Isso vai valer mais que qualquer dinheiro que você me der. Ela o olhou com os olhos marejados. Como você é real, ela sussurrou. Como alguém assim existe de verdade? Eu sou só um homem fazendo o melhor que posso, Rafael disse. E você pode ser uma mulher fazendo o mesmo. A escolha é sua. Isabela limpou as lágrimas. Tá bem, 1.200. Mas, Rafael, eu quero fazer mais. Quero compensar de verdade. Então compensa, ele disse. Mas não comigo. Compensa com o mundo. Ela acenou com a cabeça, entendendo. E Rafael? Sim? Posso te convidar para tomar um café? Hoje? Só para conversarmos? Não como patroa e funcionário, mas como pessoas. Rafael hesitou. Toda lógica dizia para recusar, mas quando ele olhou para ela, viu sinceridade genuína. Tá bem, ele disse. Meu turno termina às 2. Perfeito, ela sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Te encontro aqui. E Rafael, obrigada. Por tudo. Por me salvar. Por me dar uma chance. Por ser quem você é. Naquela tarde, eles se encontraram na cafeteria da esquina. Isabela chegou primeiro, já tinha pedido 2 cafés. Quando Rafael chegou, ela se levantou. Obrigada por vir, ela disse. De nada, ele respondeu sentando. Houve um silêncio desconfortável. Então Isabela começou. Rafael, eu preciso te contar algumas coisas. Coisas que não justificam como eu te tratei, mas talvez expliquem. Pode falar, ele disse, tomando um gole do café. Meu pai, ela começou, a voz baixa. Meu pai construiu um império. Construtora Albuquerque, uma das maiores do Brasil. E quando eu era criança, ele me dizia todos os dias que eu era fraca, que eu nunca seria boa o suficiente para dirigir a empresa dele, que mulheres não têm o que é preciso para liderar. Rafael escutava em silêncio. Ele morreu ano passado, ela continuou. E sabe o que ele fez? Deixou a empresa para mim, não porque acreditava em mim, mas porque eu era a única opção. Meu irmão tinha morrido anos antes, e no testamento ele escreveu: Isabela herdará a empresa, espero que ela não destrua tudo que construí. Ela limpou uma lágrima que tinha escapado. Desde então, eu trabalho 16 horas por dia, tentando provar que ele estava errado, tentando provar para diretores velhos, para investidores machistas, para todo mundo que duvida de mim, que eu sou boa o suficiente. E em algum lugar nesse processo, eu me transformei nele. Fria, cruel, tratando pessoas como descartáveis. Rafael ficou em silêncio por um momento. Então disse: Dona Isabela, eu entendo que você teve uma vida difícil. Mas todo mundo tem. Eu cresci sem pai, trabalhando desde criança, cuidando de mãe doente, e eu escolhi não deixar isso me transformar em alguém cruel. Eu sei, ela disse rapidamente. Eu sei, e é por isso que você é melhor que eu. Não sou melhor, Rafael corrigiu. Só fiz escolhas diferentes, e você ainda pode fazer escolhas diferentes também. Ainda tem tempo. Ela olhou para ele com algo parecido com esperança. Você realmente acredita nisso? Acredito, ele disse. Eu vi você ontem à noite. Vi o arrependimento real nos seus olhos. Pessoas que não podem mudar não sentem arrependimento. Então sim, eu acredito que você pode ser melhor. A questão é, você acredita? Isabela ficou em silêncio, olhando para o café. Então disse: eu quero acreditar e eu quero te provar. Rafael, você me salvou de um assalto. Mas mais que isso, você me mostrou o que bondade de verdade parece. E eu quero ser digna disso. Então seja, ele disse simplesmente. Comece pequeno. Peça desculpas para a dona Josefa. Seja gentil com os funcionários. Olhe as pessoas nos olhos quando falar com elas. Trate o porteiro, o zelador, a faxineira, com o mesmo respeito que você trata o CEO. Ela acenou com a cabeça, absorvendo cada palavra. E você? Ela perguntou. Você vai me dar uma chance de provar que mudei? Rafael pensou. Então disse: eu vou observar. E se eu ver mudança real, verdadeira, não só palavras, mas ações, então sim,
A gente pode ser amigos. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, não o sorriso corporativo que ela usava como máscara. Amigos. Eu gostaria muito disso. Eles conversaram por mais 1 hora, sobre tudo, sobre nada. E quando Rafael saiu daquela cafeteria, ele sentiu algo que não esperava. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, pessoas realmente pudessem mudar. Nas semanas seguintes, Isabela mudou. Não da noite para o dia, não perfeitamente, mas genuinamente. Ela começou a cumprimentar Rafael todas as manhãs. Bom dia, Rafael. Como você está? E ela esperava a resposta. Realmente escutava. Ela se desculpou publicamente com Dona Josefa na frente de todos os moradores e devolveu cada centavo que tinha descontado. Ela parou de gritar no telefone. Começou a dizer por favor e obrigada. Rafael, Dona Marta comentou 1 semana depois. O que você fez com aquela mulher? Nada, Dona Marta. Não, você fez alguma coisa. Ela está diferente, mais humana. Rafael apenas sorriu. As pessoas mudam quando encontram razão para mudar, Dona Marta. Talvez ela tenha encontrado a dela. E ela tinha, porque toda vez que Isabela via Rafael, ela se lembrava. Lembrava de como ele a salvou quando não precisava. Lembrava de como ele escolheu bondade quando vingança teria sido justificável. Isso a fazia querer ser melhor. 1 mês depois do assalto, Isabela chamou Rafael para conversar de novo. Dessa vez, era diferente. Ela estava nervosa. Rafael, ela começou. Eu quero te oferecer algo. E antes de você recusar, por favor, me escuta até o final. Tá bem, ele disse curioso. Minha empresa está procurando um gerente de facilities, alguém para supervisionar as operações de segurança, manutenção e gestão predial de todos os nossos escritórios. São 12 prédios em São Paulo. Rafael ia falar, mas ela levantou a mão. Me deixa terminar. O salário é de R$ 9.000 por mês. 3 vezes o que você ganha agora. Tem plano de saúde, vale-refeição, todos os benefícios. E eu sei o que você vai dizer, que é caridade. Mas não é, Rafael. Você tem 18 anos de experiência como porteiro. Você conhece cada detalhe de como um prédio funciona. Você é responsável, pontual, respeitoso com todo mundo. Você seria perfeito para essa posição. Rafael ficou em silêncio, processando. Isabela, eu não tenho faculdade, não tenho diploma. Você tem algo melhor, ela disse. Você tem experiência e você tem caráter. Isso vale mais que qualquer papel. Por favor, pelo menos pensa. Não faça isso por mim. Faça por você, faça pela Dona Lourdes. Rafael respirou fundo. Eu vou pensar, ele disse finalmente. É tudo que eu peço. Ela respondeu. Naquela noite, Rafael conversou com Dona Lourdes. Mãe, ele começou, e contou sobre a oferta. Dona Lourdes começou a chorar. Filho, ela disse, aceita. Pelo amor de Deus, aceita. Você trabalha há 18 anos quebrando as costas, acordando às 4 da manhã. Você merece isso. Mas, mãe, é da mulher que me humilhou. E que mudou, Dona Lourdes o interrompeu. Rafael, você mesmo me contou como ela está diferente. As pessoas merecem segunda chance. Você sempre me ensinou isso. Então dá uma segunda chance para ela. E mais importante, dá uma primeira chance para você. Rafael pensou por 3 dias. Conversou com seu Antônio, que o abraçou forte e disse, vai, meu filho, mostra para o mundo o que você é capaz. Conversou com Dona Marta, que disse, Rafael, você é bom demais para ser só porteiro. Não que ser porteiro seja ruim, mas você tem tanto mais para dar. E finalmente, Rafael decidiu. Ele foi até o apartamento de Isabela e tocou a campainha. Ela abriu a porta, surpresa. Rafael, tudo bem? Eu aceito, ele disse. O trabalho. Eu aceito. O rosto dela se iluminou. Sério? Você aceita? Mas com uma condição, ele levantou o dedo. Que você me contrate porque eu sou qualificado, não porque você se sente culpada. E que se eu não for bom no trabalho, você me demite. Sem pena, sem favores. Combinado? Ela estendeu a mão. E Rafael, obrigada por confiar em mim. Eu não vou te decepcionar. Ele apertou a mão dela.
Eu sei que não vai. Rafael começou o novo emprego 2 semanas depois. Foi estranho no começo. Escritório, computador, reuniões, relatórios, tudo era novo, assustador. Mas Rafael tinha passado 18 anos aprendendo cada detalhe de como prédios funcionam. E ele trouxe toda aquela experiência para o novo cargo. Em 1 mês, ele tinha reorganizado o sistema de segurança de todos os 12 prédios. Em 2 meses, tinha reduzido custos em 15% sem perder qualidade. Em 3 meses, sua equipe inteira o respeitava. Seu Rafael, um dos seguranças disse um dia, o senhor é o melhor chefe que já tivemos. Trata a gente como gente, não como número. Rafael sorriu. É porque eu já fui vocês. Eu sei o que é ser invisível, ser ignorado. Então eu faço questão de ver cada um de vocês. E enquanto isso, sua amizade com Isabela crescia. Eles almoçavam juntos às vezes, conversavam sobre trabalho, sobre vida, sobre tudo. Ela conheceu Dona Lourdes e se apaixonou pela senhora Doce, que tinha criado um filho tão incrível. Dona Lourdes, Isabela disse um dia durante uma visita, a senhora criou um homem extraordinário. Eu criei um homem honesto, Dona Lourdes corrigiu. O resto é mérito dele. Mas obrigada, querida. E eu quero te agradecer. Por quê? Isabela perguntou confusa. Por dar uma segunda chance para meu filho, por enxergar o que ele vale, por tratá-lo com o respeito que ele sempre mereceu. Isabela sentiu os olhos encherem. Dona Lourdes, eu é que devo agradecer. Seu filho me salvou, de verdade. Me mostrou que eu podia ser melhor. 6 meses depois, Dona Lourdes precisou fazer uma cirurgia de catarata. Era cara, R$7.000 que o SUS não cobria. Rafael estava juntando dinheiro, mas ainda faltava muito. E então, 1 semana antes da cirurgia, Isabela apareceu no escritório dele. Rafael, ela disse, eu soube da cirurgia da sua mãe. Isabela, não, ele começou, já sabendo onde ela ia. Por favor, ela o interrompeu. Deixa eu fazer isso. Não como chefe, não como alguém que te deve algo, como amiga. Porque Dona Lourdes é especial. E porque eu posso ajudar. Rafael sentiu os olhos arderem. Isabela, eu não posso aceitar R$7.000. É um presente, ela disse, de aniversário para Dona Lourdes, e não aceito não como resposta. Rafael ficou em silêncio. Então disse, só se eu pagar de volta. Aos poucos, mas eu pago. Não precisa, ela começou. Preciso sim, ele insistiu. Para mim, para minha dignidade. Tá bem, ela cedeu. Se é importante para você, pode pagar. Sem juros, sem pressa. E Dona Lourdes fez a cirurgia. Foi um sucesso. Quando ela tirou os curativos e viu o filho claramente pela primeira vez em anos, ela chorou. Filho, você está tão bonito, tão forte e feliz. Você parece feliz. Eu estou, mãe, Rafael disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou. E era verdade, porque em algum lugar ao longo daqueles meses, algo tinha mudado. Rafael não era mais apenas o porteiro invisível, era gerente respeitado. Tinha uma equipe que o admirava. Tinha um salário que permitia não só sobreviver, mas viver. E tinha uma amizade com uma mulher que, contra todas as probabilidades, tinha se tornado uma das pessoas mais importantes da vida dele. Mas então, 1 ano depois de começar o trabalho novo, algo mais começou a mudar. Rafael começou a notar a forma como Isabela sorria quando ele entrava na sala, a forma como ela procurava desculpas para passar pelo escritório dele, a forma como ela se importava, realmente se importava, com cada detalhe da vida dele. E ele começou a notar também o que sentia, como o coração batia mais rápido quando via ela, como o dia ficava melhor quando conversavam, como ela tinha se tornado a primeira pessoa em quem ele pensava de manhã e a última à noite. Mas ele empurrava esses pensamentos para longe. Ela é sua chefe, ele se dizia. Ela é rica, você é pobre. Ela é educada, você mal terminou o ensino médio. Vocês são de mundos diferentes, não pode funcionar. Mas o coração não escuta lógica. E um dia tudo mudou. Era uma sexta à noite. Rafael estava trabalhando tarde, terminando relatórios. A maioria das pessoas já tinha ido embora.
Ele estava tão concentrado que não ouviu quando Isabela entrou no escritório dele. Rafael, ela disse suavemente. Ele pulou assustado. Isabela, desculpa, não ouvi você chegar. Eu percebi, ela sorriu. Você estava bem concentrado. Ele salvou o documento e se virou para ela. Precisa de alguma coisa? Sim, ela disse, mas a voz estava estranha, trêmula. Preciso te contar uma coisa. Tá bem, ele disse, o coração começando a acelerar. Pode falar. Isabela respirou fundo. Rafael, nesse último ano, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Você é meu funcionário, sim. Mas, mais que isso, você é meu amigo. A pessoa que me escuta, que me desafia, que me faz querer ser melhor. E eu acho... Ela pausou, buscando coragem. Eu acho que estou me apaixonando por você. O silêncio foi absoluto. Rafael sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Isabela, ele começou, mas não sabia como continuar. Não, ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu sei que é loucura. Eu sei que eu sou sua chefe. Eu sei que a gente vem de lugares completamente diferentes. Eu sei que eu te tratei horrivelmente no começo. Mas, Rafael, você mudou minha vida. Me mostrou o que bondade verdadeira parece. Me mostrou que eu podia ser melhor. E em algum momento ao longo desse ano, eu me apaixonei. Pela forma como você trata as pessoas. Pela forma como você ama sua mãe. Pela forma como você escolhe fazer o certo, mesmo quando é difícil. Ela limpou uma lágrima que tinha escapado. E eu entendo se você não sente o mesmo. Entendo se você ainda me vê como a mulher cruel que te humilhou. Mas eu precisava te contar, porque guardar isso estava me matando. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. O coração batendo tão forte que ele podia ouvir. Então ele se levantou, caminhou até ela. Isabela, ele disse suavemente. Olhou nos olhos dela. Aqueles olhos cor-de-mel que já não eram mais frios, mas quentes, vulneráveis, cheios de esperança e medo. Eu também estou me apaixonando por você, ele admitiu. E isso me apavora. Por quê? Ela sussurrou. Porque eu não sei se sou suficiente para você. Eu não tenho dinheiro como você. Não tenho educação. Não venho do seu mundo. Você acha que eu me importo com essas coisas? Ela perguntou, a voz quebrada. Depois de tudo, Rafael, você é o homem mais rico que eu conheço. Não em dinheiro, mas em tudo que realmente importa. Caráter, bondade, integridade. Você me faz querer ser melhor. Me faz sentir vista de uma forma que ninguém nunca fez. E antes que Rafael pudesse responder, antes que a parte lógica do cérebro pudesse protestar, ele a beijou. Foi suave, gentil, cheio de um ano de sentimentos não ditos. Quando se separaram, os dois estavam chorando. Eu te amo. Ela sussurrou. Eu te amo, ele respondeu. Como isso é possível? Depois de como tudo começou? Talvez seja possível por causa de como começou, ela disse. Por causa de toda a mudança, todo o crescimento. Nós não seríamos quem somos agora sem aquela história. E eu não mudaria nada. Porque nos trouxe aqui. Nem eu, ele concordou, a beijando de novo. Eles começaram a namorar. E foi diferente de qualquer relacionamento que qualquer um deles já tinha tido. Era baseado em respeito mútuo, admiração genuína e uma compreensão profunda de quem o outro realmente era. Não foi fácil. Houve desafios. O mundo corporativo de Isabela era cruel. Executivos sussurravam quando Rafael aparecia em eventos. Ela está namorando um ex-porteiro. Como é desesperador. Mas Isabela não se importava. Em um jantar corporativo particularmente difícil, um executivo disse alto o suficiente para Rafael ouvir. Isabela deve estar passando por uma fase. Slumming it com o pessoal de baixo. Rafael sentiu a humilhação voltar. Mas antes que pudesse reagir, Isabela se levantou. Roberto, ela disse, a voz cortante como vidro. Você dirige uma empresa com 32 reclamações trabalhistas. Trata seus funcionários como escravos. E traiu sua esposa com 3 secretárias diferentes.
Rafael acorda às 5 da manhã todos os dias, gerencia 12 prédios com excelência e ainda encontra tempo para ser bondoso com estranhos. Então me diz, quem aqui é a pessoa melhor? O silêncio foi constrangedor. Ela pegou a mão de Rafael. E só para constar, eu não estou passando por fase nenhuma. Eu estou com o homem mais íntegro que já conheci. E se isso incomoda você, o problema é seu, não meu. Agora, com licença, nós temos lugares melhores para estar. Eles saíram juntos. Do lado de fora, Rafael a puxou para um abraço. Obrigado, ele sussurrou. Por defender o homem que eu amo? Ela respondeu. Sempre, Rafael, sempre. 2 anos depois, Rafael pediu Isabela em casamento. Não foi em restaurante chique ou viagem para Paris. Foi no edifício Imperium, na portaria onde tudo tinha começado. Seu Antônio ainda trabalhava lá, e Rafael tinha combinado tudo com ele. Isabela foi até lá, achando que era apenas uma visita saudosa, mas quando as portas do elevador abriram no térreo, ela viu. Rafael estava ali, de terno, no meio do hall decorado com flores simples, mas lindas. Dona Marta, Dr. Paulo, seu Jorge, Dona Josefa, todos os moradores e funcionários que tinham testemunhado a história deles desde o começo estavam ali. E Dona Lourdes em cadeira de rodas, sorrindo com lágrimas nos olhos. Rafael se ajoelhou. Isabela Martins Albuquerque, ele começou, a voz firme, mas emocionada. Neste lugar, há 3 anos, você me humilhou. Me disse que eu era nada, que eu ia morrer como nasci. Pobre, invisível, irrelevante. Isabela começou a chorar. E você estava errada, ele continuou, porque eu não sou nada disso. Eu sou um homem que acordou às 4 da manhã por 18 anos e nunca reclamou, que cuidou da mãe sozinho, que escolheu bondade quando vingança seria mais fácil, que salvou você quando não precisava e que se apaixonou pela mulher que você se tornou. Ele abriu a caixinha. O anel era simples, bonito, dentro das possibilidades dele. Não era um diamante de 10 quilates, mas era dele, comprado com dinheiro honestamente ganho. Eu não tenho milhões para te dar, ele disse. Não tenho mansões ou carros importados, mas eu tenho meu coração, minha lealdade, meu amor, e eu quero dar tudo isso para você pelo resto da minha vida. Casa comigo? Isabela estava chorando tão forte que mal conseguia respirar. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e se levantou. E quando eles se beijaram, todos aplaudiram. Dona Lourdes chorava. Seu Antônio limpava os olhos. Até Dona Marta, sempre tão forte, estava usando o lenço. Eles casaram 6 meses depois. Foi um casamento pequeno, íntimo. Metade dos convidados eram do mundo de Isabela, executivos, empresários. A outra metade era do mundo de Rafael, porteiros, seguranças, vizinhos da periferia. E foi lindo ver esses 2 mundos se misturarem. Ver o CEO conversando com o zelador como iguais. Ver que no final todo mundo é só gente. Depois do casamento, compraram uma casa. Não uma mansão, não um apartamento de luxo. Uma casa simples, confortável, com 3 quartos. Um para eles, um para visitas e um adaptado para Dona Lourdes morar com eles. Mãe, Isabela insistiu quando Dona Lourdes protestou. Você criou o homem que eu amo, agora é nossa vez de cuidar de você. E Dona Lourdes mudou para a casa, e foram 3 dos anos mais felizes da vida dela, ver o filho feliz, realizado, amado. Rafael continuou trabalhando como gerente. Isabela continuou dirigindo a empresa. Mas juntos, eles criaram algo especial. Um programa social chamado Segunda Chance. Era um projeto que pegava pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas invisíveis, pessoas que a sociedade tinha descartado, e os treinava para trabalhos em facilities, segurança, gestão predial. Dava a eles a oportunidade que Rafael tinha recebido. Em 3 anos, o programa tinha ajudado 300 pessoas. Ex-presidiários, moradores de rua, pessoas que nunca tinham tido chance. E Rafael entrevistava cada um pessoalmente. Ele olhava nos olhos deles e dizia:
Eu sei o que é ser invisível. Eu sei o que é ser julgado pela aparência, pela origem. Mas eu estou aqui para te dizer que você importa. Você tem valor. E nós vamos te dar essa chance. O resto é com você. E funcionava. 80% dos participantes ainda estavam empregados 2 anos depois, reconstruindo vidas, sustentando famílias, provando que todo mundo merece dignidade. Um dia, 4 anos depois do casamento, Rafael estava no escritório quando recebeu uma ligação do hospital. Era sobre Dona Lourdes. Ela tinha passado mal. Ele e Isabela correram para lá. Quando chegaram, os médicos disseram que era o coração. Ela estava estável, mas era questão de tempo. Rafael entrou no quarto. Dona Lourdes estava deitada, frágil, mas sorrindo quando viu o filho. Filho, ela disse, a voz fraca. Eu tô aqui, mãe. Eu preciso te falar uma coisa. O quê, mãe? Eu tô tão orgulhosa de você, tão orgulhosa do homem que você se tornou. Seu pai também estaria. Você pegou tudo que a vida te deu de ruim e transformou em bondade. Isso é raro, meu filho. Isso é especial. Mãe, não fala assim. Você vai ficar bem. Filho, ela apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Eu vivi para ver você feliz, ver você encontrar amor, ver você fazer diferença no mundo. Não tenho mais nada para pedir. Posso ir em paz. Não, Rafael chorou. Por favor, mãe, fica. Isabela entrou e segurou a outra mão de Dona Lourdes. Mãe Lourdes, ela disse, porque era assim que chamava a sogra agora. Obrigada por criar esse homem maravilhoso, por me mostrar o que amor de verdade parece, por me aceitar mesmo depois de tudo. Querida, Dona Lourdes sorriu para ela. Você salvou meu filho tanto quanto ele te salvou. Vocês dois se salvaram, e isso é o amor mais bonito que existe. E 3 horas depois, com Rafael segurando uma mão e Isabela segurando a outra, Dona Lourdes faleceu. Pacífica, amada, completa. O funeral foi enorme. Parecia que a cidade inteira tinha vindo. Todos os participantes do programa Segunda Chance, todos que conheceram Dona Lourdes, todos que tinham sido tocados pela bondade dela e do filho. Rafael fez o discurso, a voz embargada. Minha mãe me ensinou que dignidade não vem de quanto você tem, mas de como você trata os outros. Ela limpou casas a vida inteira para me criar. Trabalhou até os dedos sangrarem. E nunca, nunca reclamou. Porque para ela trabalho honesto era honra, não vergonha. Ele olhou para o caixão. Mãe, eu tentei viver de uma forma que te deixasse orgulhosa. Tentei ser bondoso mesmo quando o mundo foi cruel. Tentei lembrar que cada pessoa importa, não importa sua profissão ou posição. Eu espero que tenha conseguido. Eu espero que você saiba o quanto eu te amei. Obrigado por tudo, mãe. Descansa agora. Você merece. Nos meses seguintes, Rafael mergulhou no trabalho e no programa Segunda Chance. Era sua forma de honrar a memória da mãe. Cada pessoa que ele ajudava, cada vida que ele transformava, era um tributo a ela. 1 ano depois da morte de Dona Lourdes, algo inesperado aconteceu. Rafael estava revisando currículos para o programa quando um nome chamou a atenção: Carlos Alberto Santos. A idade batia, 58 anos. A foto era desfocada, mas algo naqueles olhos. Rafael sentiu o coração parar. Isabela, ele chamou. Ela entrou no escritório. O quê, amor? Olha esse currículo. Ela leu. Então olhou para ele, os olhos arregalados. Rafael, não pode ser. Mas Rafael já estava ligando. Alô? A voz do outro lado era áspera, cansada. Carlos Alberto Santos. Sim, quem fala? É Rafael. Rafael Santos. Silêncio. Então, Rafael, meu menino, pai. Rafael sussurrou. Eles se encontraram 1 semana depois. Carlos tinha 68 anos. Estava diferente, quebrado, marcado pela vida dura. Tinha vivido na rua por anos. Alcoolismo, drogas. Mas estava limpo há 8 meses, tentando recomeçar. Filho, foi tudo que Carlos conseguiu dizer quando viu Rafael. As lágrimas caindo. Eu sinto muito. Por tudo. Por ter ido embora. Por ter abandonado você e sua mãe.
Eu fui um covarde. Rafael tinha ensaiado esse momento 1000 vezes na cabeça. Tinha imaginado gritar, xingar, despejar toda a dor de uma vida inteira. Mas quando chegou a hora, tudo que ele sentiu foi pena, porque olhando para aquele homem velho e quebrado, ele viu. Seu pai já tinha se punido mais do que Rafael jamais poderia. Pai, Rafael disse finalmente, você me deve 35 anos de explicação. Mas antes disso, ele respirou fundo. Antes disso, você precisa de ajuda, e eu vou te ajudar. Não porque você merece, mas porque é o certo a fazer. Carlos chorou. Como? Como você consegue ser bondoso comigo depois de tudo? Por quê? Rafael disse. Alguém me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive você. E nos meses seguintes, Rafael ajudou o pai. Colocou ele no programa Segunda Chance. Conseguiu um emprego para ele como zelador, pagou um apartamento pequeno e lentamente, muito lentamente, eles começaram a reconstruir algum tipo de relacionamento. Não era fácil. Tinha raiva, mágoa, palavras não ditas. Mas Rafael continuou tentando. Por quê? Isabela perguntou uma noite. Por que você está fazendo isso por ele? Porque, Rafael disse, se eu posso perdoar você pelo que você me fez, eu posso perdoar ele também. E porque minha mãe ia querer assim. Ela sempre acreditou em segundas chances, para todo mundo. Isabela abraçou o marido. Você é o homem mais incrível que eu conheço. Eu sou só um homem tentando fazer o certo. Não, ela disse, você é muito mais que isso. Você é prova viva de que bondade sempre vale a pena. Hoje, 10 anos depois daquele dia na portaria, Rafael e Isabela têm 2 filhos, Miguel de 6 anos e Laura de 4. E toda noite, antes de dormir, Rafael conta histórias para eles. Histórias sobre uma avó guerreira que criou um filho sozinha. Histórias sobre um porteiro que escolheu bondade quando vingança seria mais fácil. Histórias sobre uma mulher rica que aprendeu que dinheiro não compra a humanidade e sempre, sempre termina da mesma forma. Crianças, ele diz, vocês vão crescer e vão encontrar pessoas cruéis, pessoas que vão julgar vocês pela roupa, pela profissão, pela origem. Mas eu quero que vocês lembrem, dignidade não vem de quanto você tem, vem de como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem fazer nada por você. E às vezes, Rafael volta ao edifício Imperium. Seu Antônio se aposentou, mas ainda visitam um ao outro. Rafael entra no hall, olha para o lugar onde tudo começou, o lugar onde foi humilhado, o lugar onde escolheu bondade, o lugar onde encontrou amor, e ele sorri. Porque percebe que cada dor, cada humilhação, cada momento difícil, tudo teve propósito. Tudo o levou até aqui, até a vida que ele tem agora. Uma vida de amor, significado, propósito. Uma vida que prova que segundas chances existem, que pessoas podem mudar, que bondade sempre, sempre vale a pena. E se você passar pela região dos Jardins numa manhã qualquer, talvez você veja um homem de terno cumprimentando o porteiro pelo nome, parando para conversar, tratando ele como igual. E esse homem é Rafael, porque ele nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu o que é ser invisível, e ele faz questão, todo dia, de ver as pessoas que o mundo insiste em ignorar. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa lembrar que dias difíceis podem ser o começo de algo extraordinário. Se inscreve no canal para mais histórias que provam que a humanidade ainda vale a pena. E lembra, quando você estiver no seu pior momento, quando alguém te humilhar, quando você sentir que não vale nada, lembra do Rafael. Lembra que dignidade não vem de profissão, vem de caráter, e que bondade sempre, sempre volta, sempre. Até a próxima história, e que você nunca deixe de ver a luz nos outros, especialmente quando tudo parece escuro, porque às vezes a pessoa que mais precisa de luz é aquela que está tentando apagar a sua. E quando você escolhe brilhar mesmo assim, você não só muda a sua vida, você muda o mundo.